Fala pessoal, olha só, vou fazer aí a resolução da prova da UFT, né, 2023.2, prova de física da UFT. Desde já eu quero te convidar para seguir o meu canal aqui, o canal do Glauco, né, eu sou professor de física, eu vou resolver aqui algumas provas, fazer questões um pouco mais aprofundadas. E também quero te convidar a conhecer o nosso curso online. A gente tem um curso online chamado Aula Extra, certo? aulaextraonline.com.br, onde você pode acessar inclusive um curso de preparação específico para a UFT. A gente tem lá um curso de revisão de 60 dias para a UFT, eu acredito que você vai gostar bastante, beleza? Não deixe de seguir a gente não, que a gente está sempre trazendo muita novidade aqui. Pelo Instagram, nós temos o Instagram do Aula Extra, que é Aula Extra Online também, @Aula Extra Online. E o meu Instagram é Glauco Física, né? Glauco Física é o meu Instagram, você pode também estar seguindo a gente lá. A gente também tem muitos conteúdos que a gente disponibiliza por lá, beleza? Vamos lá, vamos às questões agora. Fala galera, vamos iniciar agora a resolução da nossa prova, né, de física da UFT 2023.2, certo? É uma prova, uma prova razoável, grau de dificuldade razoável, né? Poderia ter sido melhor elaborada, mas, vamos comentando aí questão a questão à medida que elas forem surgindo. Na primeira questão nós temos aqui, um calorímetro. Em um calorímetro ideal, mistura-se 500 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então eu tenho aí água, eu vou marcar água aqui de azul, 500 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. E de verde eu vou circular o que está relacionado com óleo. Com 2 kg de óleo, de um determinado óleo a temperatura inicial de 40. Então eu tenho água e tenho óleo aí, beleza? Foi dado o calor específico do óleo, que é 0,5, e o calor específico da água, que é 4.180 joules por quilograma grau Celsius. E a relação entre joule e caloria. Se você já foi um cara que fez muita questão, você sabe que esse calor específico da água aqui corresponde a 1 caloria por grama grau Celsius. Se você não fez muita questão, você precisa lembrar da relação de transformação de calor específico de joule por quilograma Kelvin para caloria por grama grau Celsius, que você vai dividir por 4.180. Quando você faz essa divisão, você chega no resultado que é 1. E aí aqui diz o seguinte, vamos ver aqui. Sobre esse sistema, analisa as afirmativas a seguir. O calor específico da água é maior do que o calor específico do óleo? Então aqui o do óleo é 0,5, vou marcar de vermelho aqui, 0,5, e o da água é 1. Então sim, o calor específico do óleo é menor do que o da água e, portanto, o calor específico da água é maior do que o calor específico do óleo. Então a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2 fala da capacidade térmica. Então o que está dizendo aí? A capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do óleo. Aí, peraí, como é que eu faço para determinar a capacidade térmica? Vamos fazer aqui nesse cantinho. A capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Essa capacidade térmica da água vai ser quem? A massa da água, que é quanto? 1 kg, 500 gramas, 500, vezes 1 caloria por grama grau Celsius. Então, essa capacidade térmica da água vai dar 500. E a capacidade térmica do óleo? 500 o quê? Calorias por grau Celsius. E a capacidade térmica do óleo está aqui, a gente vai calcular ela como? Capacidade térmica do óleo é a massa do óleo. Qual é a massa do óleo? Está lá, é 2 kg, está aqui, 2 kg. Massa do óleo vezes o calor específico do óleo. Então, nesse caso aí, a capacidade térmica do óleo vai ser igual a quanto? A massa do óleo é 2.000 gramas e o calor específico é 0,5, portanto vai dar 1.000. Logo, a gente tem 1.000 calorias por grau Celsius para o óleo e 500 calorias por grau Celsius para a água. Portanto, a capacidade térmica da água é menor do que a do óleo. Portanto, a afirmativa 2 está errada. E a afirmativa 1 está correta. Como não tem apenas a afirmativa 1, né? Então, com certeza, 1 e 3 são verdadeiras. Não tem só a afirmativa 1. Então, você, consequentemente, se 1 é verdade e 2 é falso, então, obrigatoriamente, 3 é verdadeira. A alternativa correta é a letra C. Depois, a gente vai fazer uma resolução só dessa questão, comentando todos os detalhes, fazendo a alternativa 3 também. Por enquanto, a gente está fazendo só a resolução da prova, certo? Alternativa C, portanto, para a questão 21. Questão 22. O que é que diz aí a questão 22? Ela diz o seguinte:
Um corpo de massa 1 kg, tá aqui a massa desse corpo, é lançado de um ponto A por uma mola de constante elástica K igual a 6 vezes 10 elevado à quarta newtons por metro, inicialmente comprimida por 10 centímetros. O que é esse 10 centímetros aqui? É a deformação da mola. O que é esse 1 kg? É a massa do corpo. E esse 6 vezes 10 elevado à quarta vai ser a constante K. Bom, tem que tomar cuidado aqui, porque a unidade de medida da deformação está em centímetros. Eu preciso converter isso aí para metro, vai dar 0,1 metros. Por que eu preciso tomar esse cuidado? Porque eu vou fazer a resolução da questão no sistema internacional, já que a constante K está no sistema internacional. Beleza? Continuando. Nos trechos AB, BC, não existe atrito entre o bloco e a superfície, enquanto no trecho CD há atrito entre o bloco e a superfície. No trecho ABC, o bloco se move até uma altura H igual a 10 metros. Então, H, olha aqui, H na figura. Deixa eu subir aqui um pouquinho. H na figura é esse aqui, ó. Vale quanto? 10 metros. Ok? Vamos voltar lá para continuar a leitura. No trecho CD, o bloco percorre uma distância de 5 metros até parar. Então, essa distância que você está vendo aqui, ó, 5 metros e ele para. Ok? E aí, ele segue dizendo, se ele para é porque a velocidade final é zero. Vamos apagar isso aqui para a gente deixar só o que vai precisar para fazer o desenho. Mas essa distância aqui vai ser igual a 5 metros que ele vai percorrer até parar. Ok. Considere que o bloco sempre manterá contato com a superfície, despreze a resistência do ar. A figura é meramente ilustrativa, a gravidade é 10. O que está sendo pedido? Sobre esse sistema, analise as afirmações. A primeira coisa que ele pede é a velocidade do bloco ao atingir o ponto C. Ele diz que é 20 metros por segundo. Vamos analisar aqui, ó. Bom, aí como é que a gente faz essa análise? A gente faz assim, ó. A gente analisa por energia. Eu vou marcar aqui de azul, tá? Olha só, nesse ponto não há altura. A altura é igual a zero. Nesse ponto não há velocidade, a velocidade é igual a zero. O que é que isso significa? Significa que só há nessa posição aqui energia potencial elástica. Aí esse bloco sobe, ele chega até aqui o ponto C. Ele de A até C ainda não perdeu energia. Nesse ponto C ele vai ter a altura, que é os mesmos 10 metros que ele tinha antes, né? E ele vai ter velocidade, mas ele não está mais ligado a uma mola. Então, nesse caso, aqui em cima ele tem energia potencial gravitacional e tem energia cinética. Como não houve energia dissipada nesse processo para ir de A até C, então significa dizer que, vamos fazer de preto aqui, que toda a energia mecânica que havia no ponto A é igual a toda a energia mecânica que haverá no ponto C. Quem é a energia mecânica em A? É a energia potencial elástica. E quem é a energia mecânica em C? É a energia cinética mais energia potencial gravitacional. Aí agora o que a gente precisa fazer? Substituir as equações. Quem é essa energia mecânica? Deixa eu diminuir aqui um pouco essa espessura. Essa energia mecânica vai ser igual a quem? Essa energia potencial elástica vai ser quem? K vezes x ao quadrado sobre 2 igual a energia cinética, massa, V ao quadrado sobre 2 mais potencial gravitacional, massa, gravidade, altura. Agora é só substituir os valores, né? E eu vou descobrir aí o valor da velocidade. Constante K foi dado, tá onde? Constante K, 6 vezes 10 elevado à quarta. Você pode ver aqui, ó. Tá lá no texto. Deformação, que é o x, 0,1. Massa, 1 kg. Certo? Altura H, 10 metros. Então, voltando lá, constante K, 6 vezes 10 elevado à quarta, vezes x ao quadrado, 0,1 elevado ao quadrado, dividido por 2, massa, 1 kg, V ao quadrado sobre 2, mais massa, 1 kg, gravidade, 10, altura, 10. Então, aí, o que a gente vai ter aqui? Bom, fazendo as contas, 0,1 ao quadrado dá 0,01, que é o mesmo que 6, é o mesmo que 10 a menos 2. Isso aqui, ó, é o mesmo que 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar 6 vezes 10 à quarta vezes 6 vezes 10 a menos 2. Dá 6 vezes 10 ao quadrado. 6 vezes 10 ao quadrado é 600. 600 dividido por 2, 300. Aqui é só matemática agora, né? Aí aqui, V ao quadrado sobre 2, mais, quanto é que vai dar aqui? Vai dar 100, né?
Tá aqui. Então, nesse caso aqui, o que, que a gente vai ter? Bom, eu vou passar para o outro lado aqui, para o segundo membro. O valor da velocidade, v ao quadrado, vai ser igual a v ao quadrado sobre 2 é igual a 300 menos 100. Então, aqui, v ao quadrado é igual a... Bom, v ao quadrado sobre 2 é igual a 200, né? Tá aqui, ó. Vou fazer um pouco para cima aqui agora. Tá imprensado aqui, mas vai ter o espaço. E aí, nesse caso aqui, v é igual a raiz quadrada de quanto? 2 vezes 200. Quanto é que é 2 vezes 200? É 400. Isso aí vai dar quanto? Raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta, 20 metros por segundo. Lá na alternativa, tem 20 metros por segundo? Tem. Afirmativa 1, portanto, verdadeira. A velocidade no ponto C realmente é 20 metros por segundo. Agora, qual é a outra pergunta? Lembrando, a gente precisa aqui acertar a questão. Então, vamos lá. Primeira, afirmativa 1 é verdadeira? Sim. Afirmativa 2 e 3, a gente vai ter que julgar? Sim, a gente vai ter que julgar. Então, como que a gente vai fazer aqui? O trabalho da força de atrito no trecho CD é 200 joules. Essa daqui não precisa nem a gente mexer. Por quê? O trabalho da força de atrito é negativo. Ele está dizendo que é 200. Então, está errado de cara. Eu não vou nem mexer com ela. A afirmativa 2 é falsa. 1 é verdadeira, 2 é falsa. Pode ser a letra A ou pode ser a letra C. Para isso, eu preciso calcular o módulo da força de atrito no trecho CD. Como é que eu vou calcular a força de atrito? Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Foi dado o coeficiente de atrito para usar o μ? Cara, não foi dado, né? Não foi dado aqui o coeficiente de atrito. Então, a gente não vai conseguir calcular o valor dessa força de atrito por aí. Então, vamos calcular por onde? Vamos apagar aqui, não vai dar para fazer assim. A gente vai ter que fazer como? Trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética, né? E aí, como é que vai ficar? Trabalho da força de atrito. Força de atrito vezes o deslocamento. É igual à variação da energia cinética, que em módulo, né? Isso aqui, ó. Vamos fazer em módulo, para não precisar ficar usando o sinal de menos. Variação da energia cinética. A final vai ser 0 menos a inicial, que é massa vezes v ao quadrado sobre 2. Essa energia cinética aí, essa velocidade, a gente sabe o valor dela, é 20, foi calculado anteriormente. Agora é só substituir os dados. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Força de atrito vezes a distância que ele usou para parar, foi de quanto? Foi de 5 metros, é igual. O valor da massa é 1 kg, a velocidade é 20 ao quadrado, dividido por 2, não é isso? Então, essa força de atrito vezes 5 vai ser igual a 20 ao quadrado, 400, dividido por 2, 200. 200 dividido por 5, não é isso? Não, por 5. 400 dividido por 2, força de atrito, 200 dividido por 5, né? Tá aqui, ó. 20 ao quadrado vai dar 400. 400 dividido por 2 dá 200. Aí eu jogo 5 dividindo. 200 dividido por 5 vai dar quanto? 40 newtons. Nesse caso aqui, ele está dizendo que é 20 newtons no terceiro. Então, 3 é falsa. Se 3 é falsa, apenas 1 é verdadeira. Então, se 1 é verdadeira, a alternativa correta para essa questão, letra A. Beleza? Então, a gente chega na alternativa aí para nossa questão 22, que é a letra A. Então, galera, vamos aqui agora para a questão número 23, né? Questão 23 aí da UFT 2023. Ponto 2. Olha só. O gráfico que representa a velocidade em função do tempo para o velocista Usain Bolt no Mundial de Berlim 2009, né? O gráfico que segue aí abaixo, tá aqui. Tá aqui o gráfico. O que a gente observa? É um gráfico de quê? Antes de começar a tirar conclusões precipitadas, ele é um gráfico de velocidade em função do tempo, tá? Muito importante observar primeiro do que se trata. Agora vamos continuar. Sobre esse gráfico, analise as afirmativas a seguir. Quais são as afirmativas que nós temos? Ele fala da aceleração nos primeiros 2 segundos é maior do que na aceleração entre 2 e 4 segundos. Aí a gente vai precisar fazer uma comparação. Vamos observar logo isso, né? Essa aceleração nos primeiros 2 segundos, ela é maior? Vamos ver aqui. Aí a gente vai ter aqui, ó. Nos 2 primeiros segundos, a aceleração, ó, você vai ter uma variação de velocidade aqui, ó, de 6, que ela vai de 0 para 6. A aceleração é ΔV dividido pelo tempo.
O tempo aqui é 2 segundos. A variação de velocidade foi 6. Então, 6 dividido por 2, que vai dar quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. E a próxima que ele quer é comparar essa aceleração com a aceleração que está aqui, ó, que é de 2 para 4 segundos, que é essa daqui, ó. Se você observar, aqui, ó, ele não chegou aos 12, tá vendo? Ele não chegou aos 12, ou seja, a velocidade não aumentou de 6 para 12, ela foi um pouco menor do que 12. Então, como ela é um pouco menor do que 12, essa variação de velocidade é um pouco menor do que 6. E se ela é um pouco menor do que 6, você tem uma aceleração ligeiramente menor para esse segundo trecho. O que foi que ele disse? Ele disse que a aceleração média nos 2 primeiros segundos é maior do que de 2 a 4 segundos. Isso é verdadeiro, que a gente acabou de ver. Nos 2 primeiros segundos a aceleração é 3, tá aqui, ó. E de 2 a 4 segundos a aceleração é um pouco menor do que esse 3. Portanto, a afirmativa 1 está correta. Vamos na afirmativa 2. A afirmativa 2 diz o quê? A força resultante média sobre o velocista entre os tempos t igual a 6 e t igual a 8 segundos é nula. Vamos ver aqui, ó. Cara, que é de 6 a 8 segundos. Onde é que está de 6 a 8 segundos? Está aqui, ó. Observa que nesse caso aqui, praticamente não houve variação de velocidade. Se não há variação de velocidade, qual é o valor da aceleração? É 0. E se o valor da aceleração é 0, é porque a força resultante sobre ele vai ser quanto? 0, porque força resultante é massa vezes a aceleração. Foi o que disse a afirmação lá, ó, que de 6 até 8 segundos, a força resultante média seria 0. Então, olha só, vamos ver aqui. A força resultante média sobre o velocista entre os tempos de 6 e 8 segundos é nula. Isso aqui é verdadeiro. 1 e 2 são verdadeiras. Vamos nas alternativas. Bom, 1 e 2 são verdadeiras, já temos aí. Não tem como ser 1, 2 e 3 verdadeira, então a alternativa correta para essa questão é a letra B. Uma questão tranquila, sem nenhum problema. Beleza? Aí, bom, essa 3 aí é falsa, né? Deve ser falsa. Por quê? Vamos ver aqui rapidinho. Olha só, de 8 a 10 segundos foi o que ele perguntou aqui, né? A aceleração média do velocista após 8 segundos é positiva? Não, não é positiva. Ou ela é 0 ou é negativa, porque ele ligeiramente diminui essa velocidade. Né? Mas a gente pode considerar ali como sendo 0 ou como sendo ligeiramente negativa. Positiva não é, com certeza. Portanto, nesse caso, a afirmativa correta para a questão 23 é a letra B. Beleza? Bom, galera, vamos lá agora na questão 24. Né? Essa questão aí é uma questão que eu estava dando uma olhada aqui e, bom, ela merecia ser melhor elaborada. Né? A gente pode até pensar em um recurso aí, né? Mas eu vou fazer a resolução que você precisa fazer na prova para poder acertar essa prova, beleza? Se eu fosse fazer essa questão, eu colocaria um pouco mais de detalhes aí, porque eu acho que está faltando muita informação para poder a gente fazer uma resolução completa e conclusiva, beleza? Então vamos lá. Ao executar um cavalo de pau, o piloto realiza uma frenagem brusca, seguida de um giro no volante. Tudo bem até aí. Nessa manobra, o carro continua se deslocando no sentido inicial do movimento. Beleza. Ao continuar se deslocando no sentido inicial do movimento, ao mesmo tempo, ele executa uma rotação de 180 graus. Aqui a rotação de 180 graus, conforme pode ser observado na figura que segue. Ele disse que esse carro não muda de direção. Cara, isso é uma afirmação muito, assim, é complicado, porque ó, ele vem sempre em linha reta. Né? Ele disse que esse carro permaneceu em linha reta o tempo todo. Não mudou a direção de jeito nenhum. Então ele dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Para ele dar uma volta em torno do seu próprio eixo, para o centro de massa desse carro não desviar para um lado e nem para o outro, é necessário que a força resultante sobre o carro seja 0. Então aí já vai a primeira dica para quem quiser entrar com recurso. A força resultante sobre o carro é 0, tem que ser 0. Beleza? Mas vamos continuar. Não vai ser isso a resposta, né? Mas vamos continuar. Então olha só. A manobra ocorre devido ao torque produzido pelas forças de atrito entre o pneu e o solo. Então, quer dizer, só tem um atrito atuando aí para que isso aconteça. Beleza, até aí tudo bem. Certo. Essa manobra é executada com maior facilidade em carros com motor dianteiro, pois as rodas dianteiras sustentam mais peso que as rodas traseiras. Tudo bem. No início da manobra, isso faz com que as rodas traseiras travem
As rodas traseiras não estão girando, elas estão travadas, elas vão só ser arrastadas pelo carro, certo? As rodas traseiras travem e comecem a deslizar enquanto as rodas dianteiras continuam a girar, né? As rodas dianteiras continuam a girar. Então a roda dianteira, ela continua a rotação, ela não desliza, somente as rodas traseiras é que deslizam. A alternativa que representa corretamente a direção e o sentido da força de atrito atuando em cada pneu no início da manobra ao longo do giro é qual? Olha só, aí quais são as alternativas que a gente tem? Nós temos, bom, vamos olhar primeiro na roda dianteira. A gente tem praticamente esse primeiro grupo, que é da letra A e B, e esse segundo grupo, que é das letras C e D, né? Para esse carro fazer a curva, ele precisa de uma força apontada aí para o centro da curva. Nessa posição aqui, ó, para ele fazer a curva, tá aqui os pneus, ó, que eu estou destacando aqui de vermelho. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó, os pneus aqui destacados de vermelho. Ele tem que receber, ele vai fazer o giro em torno do seu eixo. Então ele precisa de uma força contra esse deslizamento e também voltada para o centro do movimento. Então, está claro que se ele recebe uma força para cá, ele gira. Mas se ele recebe uma força no sentido contrário, o centro do movimento deveria ser para o outro lado. Por exemplo, se eu botar uma força como essa desenhada de azul aí, ó, que seria das letras C e D, o centro do movimento de rotação teria que estar aqui embaixo, o que não é verdade. Então essa afirmativa desenhada aqui de azul está errada. A força tem que ser no sentido da de vermelha, por quê? Porque a rotação do carro acontece ao redor desse ponto e porque o carro, o pneu, quando ele gira, ele faz força no asfalto e recebe essa força de volta. A lei da ação e reação. Ele vai fazer a curva, ele empurra o asfalto para fora, o asfalto empurra ele para dentro. Dentre as possibilidades que a gente está vendo aí nessa questão, a possibilidade dentre as alternativas que a gente teria seria a letra A ou a letra B. Agora, e a força de atrito nos pneus? Olha, os pneus estão travados. Os pneus estão travados e eles estão deslizando para onde? Aparentemente pelo desenho para cá, ó. Eles estão deslizando assim, ó. Então, se eles estão deslizando assim, o deslizamento dele, a velocidade dele está para cá, ó, nessa direção e sentido. A força de atrito deveria estar na mesma direção e sentido contrário, pelo que está no desenho, né? Então, nesse caso, não seria nem a letra A nem a letra B, já que a força de atrito é contra o deslizamento. Bom, beleza, mas e se a gente considerar que esse carro também está indo para frente? Aí ele tem uma velocidade para frente, ele tem esse movimento circular que ele está fazendo ao redor do seu eixo. Aí pode ser que a gente ache como opção essa letra A, né? Que fala aqui que essa força de atrito está para trás. Mas existe uma inconsistência muito forte aí nessa questão. Que inconsistência é para ser a letra A? É que a força resultante sobre o carro aqui não é zero. Você está vendo? Você tem vetores para cá e tem vetores aqui para a esquerda. A resultante deu zero? Não. Ah, beleza. E como é que esse carro vai seguir em linha reta se a resultante é diferente de zero? É inconsistente, né? Agora, se for para desenhar o atrito correto, do jeito que é para ser, como é que é o atrito? O atrito está desenhado corretamente aqui nas condições que ele falou? Está desenhado. Bom, pelo menos é o mais correto. Não tem como a letra B ser verdadeira, porque para a letra B ser verdadeira, o carro deveria estar empurrando o asfalto para cá, ó. Do jeito que eu estou desenhando aí de azul, para o asfalto empurrar ele no sentido da setinha preta. Isso não acontece, né? Não tem como o carro empurrar o asfalto para dentro da curva, o carro empurra o asfalto para fora e ele é empurrado para dentro da curva. Se ele não é empurrado para dentro, ele pelo menos empurra o asfalto para trás e para fora, para ser empurrado para dentro e para frente. Aliás, ele empurra o asfalto para trás e para fora. E aí, nesse caso, como ele está travado, não empurra para trás. Ele vai para frente, deslizando para frente e deslizando para o lado. E aí ele recebe esse atrito contrário aqui, que seria esse de preto aqui. Eu não estou dizendo nem que isso é o correto. Eu estou dizendo que isso aí está menos errado do que a letra B, né? Porque realmente essa questão aí... Aí assim, Glauco, mas como é que acontece isso na prática? Na prática, até onde eu sei, o cavalo de pau ele não acontece em uma linha reta, exatamente na linha reta. O carro sofre um mínimo de desvio para um lado. É muito difícil o carro girar ao redor do seu próprio eixo só com a força de atrito. É muito difícil, né? Mas, dentre as alternativas aí, aquela que a gente precisa marcar para passar para a próxima, qual é? É a letra A. Né? Por que a letra A? Porque a letra B está muito incorreta, é absurda. E pelos atritos desenhados no pneu dianteiro só pode ser A ou B. Como a B é absurda, só fica como alternativa aí a letra A. Mas é uma questão mais por eliminação do que por convicção. Beleza?
Bom, galera, vamos agora na questão de número 25, certo? Uma questão aí de eletrodinâmica. Diz assim: um circuito divisor de tensão consiste em uma montagem que permite obter diferença de potencial variável entre 0 e o valor máximo da fonte disponível. Beleza? Para testar essa montagem, tem-se um kit contendo uma fonte de tensão de 6 volts, um LED, né, que é um dispositivo emissor de luz, um diodo emissor de luz, LED amarelo, e um resistor de resistência 50 ohms. Beleza. E uma resistência de chuveiro, que é um divisor de tensão. Ele está dizendo aí que o divisor de tensão é uma resistência de chuveiro. Beleza? Certo. Considere que o LED irá acender com um brilho ideal para a tensão de 2 volts. Pessoal, a tensão do LED precisa ser quanto? 2 volts. E no LED vai passar uma corrente de 20 mA, que equivale a 0,02 amperes. Certo? Que a resistência R do divisor de tensão é muito menor do que a resistência R do resistor. Tá aqui, ó. Ela é muito menor do que a resistência do resistor. Isso é importante. Aí qual é a pergunta? Vamos ver aqui qual é a pergunta. A alternativa que representa a configuração correta do circuito divisor de tensão, de forma que o LED acenda com o brilho ideal, é quanto? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, olha só a configuração aqui, do jeito que ele está colocado. Ó. Todos eles são configurações idênticas. A única coisa que vai mudar é a posição onde o LED vai ser ligado, onde esse fio aqui, ó, vai ser ligado, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui do ladinho, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Aqui você vai ter uma fonte de 6 volts, ok. Essa fonte de 6 volts, ela vai gerar corrente. Essa corrente, pessoal, ela vai circular por esse circuito aqui, ó, por esse resistor aqui, ó, que é o resistor do chuveiro, que é o divisor de tensão. Acontece que essa resistência aqui é muito baixa, né? O que é que isso significa? Que qualquer resistor colocado em paralelo com ele aqui não vai drenar praticamente corrente nenhuma. Então, eu terei aqui esse resistor colocado aqui, o LED colocado aqui, né? Tá aqui o LED colocado aqui. E onde é que eu vou ligar esse trem aí? Aí o que é que vai acontecer? Esse LED tem que ser ligado para ficar com quantos volts de tensão? Ele tem que ficar com 2 volts de tensão. Qual é a corrente que vai passar pelo LED? É 0,02 amperes. É a mesma corrente que vai passar por esse resistor R. 0,02 amperes. É a mesma corrente. E além disso, isso vai gerar uma queda de tensão em cima desse resistor de quanto? A queda de tensão em cima daquele resistor vai ser a resistência vezes a corrente. A resistência é quanto? É 50. E a corrente é quanto? 0,02. Quanto é que dá essa queda de tensão aí? 1 volt. 50 vezes 0,02 dá 1. E aí o que vai acontecer? Aí, bom, você vai ter aqui 1 volt, aqui 1 volt. E aqui no LED você vai ter 2 volts. Então, esse trecho de circuito que veio para baixo aqui precisa de quantos volts para poder funcionar? 1 mais 2, que vai dar quanto? 3 volts. Daí você vai olhar para esse circuito que está aqui, ó. Esse resistor que está colocado aqui, o divisor de tensão, esse que eu estou marcando de vermelho aqui, ó. Ele vai consumir quantos volts? Os 6 volts da bateria. Aí, a questão, ela dividiu isso aí em trechos iguais, ó. Os trechos são assim, ó. Dividiu em quantos trechos? Em 4 trechos. Cada trecho desse aqui vai ter quantos volts? 1/4 de 6, que vai dar 1,5. 1,5, 1,5 e 1,5. Eu vou conectar esse fio aqui onde? Em um dos lugares em que eu consiga ter 3 volts de tensão. Ou seja, eu vou conectar ele bem aqui no meio, ó. Que aí, observa, desse jeito que está aqui, ó, na letra A, só tem 1,5 volts. Não vai funcionar, porque só o LED precisa de 2, não dá. Nesse daqui, bom, a letra B é a resposta certa. Por quê? Porque aqui eu tenho 1,5 volts nesse primeiro trecho, 1,5 volts nesse segundo trecho, 1,5, 1,5. E aí, tem aqui os 2 do LED que eu preciso para cá e 1 do resistor que eu preciso para cá. Então, eu devo conectá-lo exatamente nesse ponto mesmo, que é exatamente no meio da resistência, certo? Então, nesse caso aí, você faz a questão, você pensa a questão, você vê o que você precisa. Você precisa de quanto? De 3 volts. Como é que você consegue esses 3 volts? Com 2 pedaços de 1,5 cada.
foi dividida em 4 pedaços, eu vou ligar bem no meio, pegando 2 pedaços de 1,5 cada. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra B para a questão de número 25, eu acho. Vamos ver aqui. Questão de número 25, alternativa correta, letra B. Beleza? A gente vai aí depois fazer algumas aulas só sobre análise de circuito e resolução de questões. Essa questão particularmente é uma questão bastante interessante, tá certo? É isso aí, galera. Vamos para a próxima questão. Bom, galera, então vamos lá na questão 26 aqui. Questão 26 diz o seguinte: um brinquedo de tiro certo tem como objetivo acertar o alvo que se move numa linha horizontal por um projétil disparado perpendicularmente a ele conforme a figura que segue. O alvo se move entre os pontos A e B, como você pode ver aqui, ó, entre os pontos A e B, com velocidade constante igual a 5 metros por segundo. Então, entre A e B, essa velocidade aqui é de quanto? É de 5 metros por segundo, ok? Bom, feito isso, vamos voltar aqui. O projétil é lançado a uma distância D de 5 metros, com a velocidade V do projétil igual a 50 metros por segundo. Então, esse projétil aqui tem uma velocidade de 50 metros por segundo e essa distância D aqui é 5 metros para atingir esse alvo que vai se deslocando, certo? Voltando aqui. Bom, despreze a resistência do ar e a queda do projétil devido à gravidade. Então, você vai considerar aí um movimento em 2 dimensões apenas, dos dois aí, né? O objeto se movimentando nessa escala e o projétil se movimentando de forma perpendicular à escala. Beleza? A alternativa correta, que corresponde à posição do alvo no momento do disparo em metros, é qual? Como assim, Glau? Posição do alvo no momento do disparo. O que vai acontecer aqui? O cara vai disparar e o tempo gasto para que a bala chegue até o ponto onde ele vai acertar aqui é exatamente o tempo gasto para esse projétil chegar até lá, daqui até lá, do ponto onde ele vai estar até lá. Por exemplo, se o cara atirar agora, pode ser que a bala chegue primeiro do que o objeto, do que o alvo. Então, nesse caso, como é que a gente resolve essa questão? A primeira coisa que a gente faz é determinar quanto tempo leva para o projétil chegar até essa plataforma onde o alvo vai passar. E aí, como é que eu faço para calcular esse tempo? Aí eu faço aqui, ó, que a velocidade é igual a ΔS sobre o tempo. Isso aqui é um movimento uniforme, né? Ele não falou que era diferente. Essa velocidade é 50. O ΔS é 5 e o tempo vai ser T. Então, se eu fizer mesmo pelos extremos, 50T é igual a 5. Portanto, T é igual a 5 dividido por 50, que vai dar quanto? Esse tempo vai dar igual a 0,1 segundos. Esse é o tempo gasto pelo projétil para chegar até o ponto onde ele vai atingir o alvo aqui, que na verdade é esse ponto aqui na posição 0,25 metros. Em 0,1 segundos, qual é a distância que esse cara aqui vai andar? O alvo anda quanto nesse tempo? Então, o que é que eu vou calcular? Eu vou calcular qual é o ΔS do alvo aqui. Eu preciso saber a distância que esse alvo vai andar nesse tempo. ΔS do alvo vai ser igual à velocidade do alvo vezes esse tempo. Então, o ΔS do alvo vai ser igual. Quem é a velocidade do alvo? É 5. Qual é o tempo? É 0,1. Então, esse alvo ele vai andar nesse tempo exatamente 0,5 metros. Agora, presta bem atenção. Ainda não é a correta. Aqui, ó, 0,5. Nós temos aqui a letra B, 0,5. Mas nós não vamos marcar, por quê? Porque não é essa a alternativa correta, né? Aí nós vamos ter aqui o quê? Então, o que é esse 0,5? 0,5 vai ser a distância que o objeto vai estar daqui para poder eu conseguir acertar o alvo. Então, se eu voltar aqui 0,5 metros, eu vou estar em que posição? 1,25 menos 0,5 metros vai dar igual a 0,75. Quando o alvo estiver passando aqui, o cara atira. Aí vai demorar exatamente 0,1 segundo para esse projétil chegar até aqui, que é o mesmo tempo dos 0,1 segundos para esse alvo chegar até aqui e o projétil acerta o alvo. Então, qual é a posição que o projétil deve ser lançado? Qual é a posição em que o alvo deve estar no momento em que o projétil é lançado? O alvo deve estar na posição 0,75. Então, nesse caso aqui, 0,75 e não 0,5, a alternativa correta
para a nossa questão 26 é a letra C, 0,75 deve ser a posição em que ele deve estar no momento em que o projétil vai ser lançado, beleza? Então essa é uma questão aí que tem uma pegadinha, porque você acha 0,5 na conta, aí você, se for precipitado e não analisar de fato o que está acontecendo, você vai marcar 0,5 e vai errar. Ele não quer saber quanto o projétil vai andar ou quanto ele andaria, nada disso. Ele quer saber em que posição o projétil vai estar quando ele precisar disparar em que posição o alvo vai estar quando ele precisar disparar o projétil, ele vai estar na posição 0,75, beleza? Então é isso, vamos para a próxima. Bom, galera, vamos lá agora na questão 27. Nós temos aqui questão 27. Essa questão aqui ela poderia estar melhor elaborada, viu? É assim, tudo bem, não tem nenhum erro, tá tranquilo, mas ela poderia estar melhor elaborada, descrever melhor a figura, né? Para que o aluno precisasse pensar só sobre física e não ficar pensando no que está acontecendo ali, né? Será que esse traço aqui representa isso ou aquilo, né? Bom, mas 3 esferas idênticas estão inicialmente em repouso e fixadas a uma barra horizontal. No instante de tempo t igual a 0, a barra e as esferas começam a se mover com aceleração constante. Quer dizer, no instante de tempo t igual a 0, que não está representado aqui, né? Aí como seria esse instante de tempo? Bem aqui, ó. Esse aqui seria um instante... Opa, peraí, deixa eu fazer de novo aqui. Esse aqui seria um instante de tempo t igual a 0, ó. Não está representado aí, né? Aí as esferas estariam aqui, ó. Oxe, gente, eu fiz um círculo e ficou... Bom, rapaz, não tem jeito não. Tá tão quadrado o meu círculo que... Aí, ó. As esferas estão aqui, ó. As 3 assim. Todas elas presas aqui à barra, né? Estão presas aqui à barra. E estão com velocidade V0. Aí o que é que vai acontecer agora? Aí elas vão se movimentar. Começa com a velocidade inicial igual a 0 e com a aceleração lá para frente. Isso num tempo t igual a 0. Depois, essa é a primeira figura. Essa aqui é a figura 1. Depois de 1 segundo, nós estaremos como estamos aqui nessa outra parte, que eu vou chamar de figura 2, que deveria ter sido feita assim, né? Nessa situação, a velocidade já não é mais 0, porque já tem 1 segundo que elas iniciaram o movimento. Então, olha só, vamos voltar ao texto. No instante de tempo t igual a 1 segundo, a esfera A é liberada. Então, a esfera A é liberada aqui, ó. Tempo t igual a 1 segundo está aqui, estou mostrando aqui, vou mudar a cor para ficar mais fácil de ver. Está aqui, ó, 1 segundo, a esfera A foi liberada. Ela começa a cair a partir daí. Nesse momento, pessoal, essa esfera A ela tem uma velocidade horizontal, porque ela adquiriu velocidade junto com a barra, e a velocidade vertical dela é igual a 0. Certo? E aí o que é que vai acontecer? Ela vai começar a cair, uma queda livre enquanto vai para frente. O que é isso? Isso é um lançamento horizontal. Beleza. Aí ele vai cair com gravidade 10 e diz assim: no instante de tempo t igual a 2 segundos, observa-se que a barra e as esferas se deslocam conforme indicado na figura. Então aqui nós teremos uma figura 3, que é para a barra e para as esferas, né? O que é que acontece? A figura 3, que está aqui com a barra depois de 2 segundos, tá como se a barra estivesse caindo também. Não fica claro se a barra cai também, se não cai. Assim, dá para perceber, mas poderia estar melhor explícito no texto, né? Que a barra segue uma linha horizontal, que nós temos, na verdade, 3 figuras separadas. Porque do jeito que está aí, está uma figura só, fica parecendo que a barra caiu. O cara deveria ter separado. Figura 1, figura 2, figura 3. Mas tudo bem, né? Aí o que é que acontece? Qual é a pergunta? A pergunta é: nessas condições, o diâmetro de cada esfera e o módulo de ar são respectivamente quais? E aqui, cara, umas coisas assim meio... Bom, se você observar, o topo da esfera A estava aqui, ó, junto da barra, né? Aí o que é que acontece? Ela estava, na verdade, nessa posição aqui, né? Aí, nesse 1 segundo, isso aqui não foi a queda... A esfera não caiu daqui, dessa posição para cá. Ela caiu dessa posição aqui para cá, ó. Isso aqui foi uma queda de quanto tempo? De 1 segundo. Numa queda de 1 segundo, qual é a distância que a bolinha A vai percorrer? Aí você pode calcular ou você pode saber que são 5 metros. Se você vai calcular, você faz V0 igual a 0, a aceleração é igual à gravidade, ΔS é o que você quer e o tempo é igual a 1 segundo. Qual é a expressão que você vai usar? ΔS é igual a V0 vezes T. Deixa eu fazer aqui em outro lugar, que isso aqui não vai dar.
ΔS é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. O ΔS é o que você quer, o V0 é 0, porque é o V0 do eixo Y. A aceleração é a gravidade, o tempo é 1 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? 5 metros. Só que você observa que 5 metros é essa distância que eu vou destacar de azul claro. É essa distância aqui, ó. Essa distância é essa mesma distância aqui, ó. Que corresponde a quê? Ao raio da esfera B e, consequentemente, o raio da esfera A. Ele está pedindo qual é o diâmetro de cada esfera. E são todas idênticas, então ele quer o diâmetro da esfera A. Se o raio é igual a 5 metros, o diâmetro é o dobro do raio, que vai dar quanto? 10 metros. Achamos o diâmetro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar, além do diâmetro, que é 10, pode ser C ou D, a gente vai procurar qual é o valor da aceleração da barra. Como é que eu faço para descobrir a aceleração da barra? Olha só. Na minha primeira figura, que não está aqui, ó, essa figura aqui, essa barrinha aqui, ó, que não está na prova, a velocidade era 0. Daí elas se deslocaram uma certa distância e a bolinha A caiu a partir daí. E dessa posição em que a bolinha A está aqui, para essa posição em que ela está aqui, ó, ela andou exatamente quanto? Ela andou exatamente essa distância que corresponde ao raio mais o raio. O ΔS da barra, nesse caso aqui, que eu vou botar de verde, o ΔS da barra vai ser igual a quanto? O ΔS da barra é igual a o raio mais o raio, que vai dar igual ao diâmetro. O diâmetro é quanto? 10 metros. Isso aconteceu em quanto tempo? Aí, peraí. Isso aconteceu num tempo de... Aí a gente analisa qual foi o tempo. O tempo foi de quanto? Bom, dessa daqui onde o tempo era 1 até essa daqui onde o tempo é 2, esse tempo foi de quanto? Um tempo de 1 segundo. O ΔS da barra... da barra não, perdão. O ΔS da esfera A, o ΔS X da esfera A foi exatamente de 10 metros. ΔS X da esfera A, deixa eu apagar aqui. ΔS X da esfera A. Ah, Glauco, mas por que não é o ΔS da barra? ΔS X da esfera A. Porque a esfera A de 1 para 2, ela se desconectou da barra. Ela faz esse movimento ΔS X aqui, ó. Ela faz com velocidade constante. Com a velocidade que ela tinha bem aqui, ó, na hora que ela se desprendeu. E essa velocidade é a velocidade depois de 1 segundo de acelerada. Daqui do instante de tempo t igual a 0 até o instante de tempo t igual a 1. Qual é a velocidade que ela tinha aqui? A aceleração vezes o tempo. O tempo era de 1 segundo, qual era o valor da velocidade? Igual à aceleração. Quem é o ΔS que ela vai ter? O ΔS é 10 metros. Qual foi o tempo gasto nessa queda de ar? O tempo foi de 1 segundo. Então, como é que você vai fazer? Nesse caso, você vai dizer, olha, a velocidade x da esfera A é igual ao ΔS x da esfera A dividido pelo tempo. Quem era a velocidade x da esfera A enquanto ela caía? Aí, era a velocidade quando ela se desprendeu. E o valor dela era quanto? A, de aceleração. Quem é o ΔS x da esfera A enquanto ela caía? É 10 metros. E qual é o tempo gasto durante essa queda enquanto ela foi para frente? É 1 segundo. Então, nesse caso aí, o valor dessa aceleração vai ser 10 dividido por 1, que vai dar quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Eu vou desenhar aqui, eu vou colocar aqui uma folha só para mostrar para vocês. Olha só. Tempo igual a 0. A esfera estava grudada aqui ainda. E a barra foi aumentando a velocidade. Aqui o tempo igual a 1. Quando a barra já estava aqui e a esfera já tinha essa velocidade horizontal. Quem era o valor dessa velocidade? A aceleração vezes o tempo. Qual foi o tempo daqui para cá? O tempo foi de 1 segundo. Então, isso implica que essa velocidade aqui era quanto? A vezes 1. Essa velocidade aqui era quanto? A. Então, essa esfera A tinha uma velocidade V igual ao valor da aceleração. Aí, ela continua caindo e ela já vai estar bem aqui na frente, né? E essa esfera A, daqui para frente, ela não ganha mais velocidade horizontal. Ela fica só com essa velocidade Vx que ela tinha aqui. Ela cai até chegar aqui, né, nessa posição, né?
daqui para cá ela caiu. E aí, nessa queda dela, enquanto ela se deslocou na vertical... pessoal, desculpa aí, eu tive um probleminha aqui na gravação, mas estou voltando aqui. Então, olha só, a gente tem aqui ó, a velocidade Vx igual a A. Esse deslocamento que a esfera A sofre na horizontal, ele vai ser feito com essa velocidade Vx. E vai ser feito em quanto tempo? No tempo de 1 segundo, que é o intervalo de tempo entre uma observação e outra. Então, nesse caso... eu posso dizer que esse movimento Vx é um movimento uniforme. Essa distância eu percebo pela figura, tá aqui ó, na figura. Cadê a figura? Pela figura eu percebo que essa distância percorrida por A é igual ao dobro do raio, ou seja, é igual ao diâmetro. Então eu volto aqui, sei que é 10 metros, sei que o tempo é 1 e sei que a velocidade é A. Vx igual a ΔS dividido pelo tempo. Vx é o valor da aceleração. A, ΔS é 10 e o tempo é 1. Por isso que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa figura aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Que é o valor da aceleração. Então, nessa imagem aqui ficou menos poluído do que na imagem anterior, né? Então, é isso. Aí, nesse caso, aí, a alternativa correta é a letra D, né? O diâmetro da bola é 10 e a aceleração da bola é 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Essa foi a questão de número 27, né? Agora a gente vai para a questão de número 28. Aqui na questão de número 28, olha só. Questão 28 diz assim, ó. 2 corpos esféricos condutores estão inicialmente carregados com carga elétrica -E e mais E, respectivamente, e fixados em suas posições conforme ilustrado na figura 1. Aqui a figura 1 estão nas suas devidas posições. A distância entre os 2 corpos é muito superior aos seus diâmetros. O que isso significa? Que esses corpos podem ser considerados como cargas pontiformes, certo? Continuando. São realizadas sequencialmente as seguintes ações. No instante de tempo T1, o corpo de carga -E é liberado para mover-se. Quando ele é liberado para mover-se, ele vai se mover, obviamente, né? No instante de tempo T2, o corpo de carga -E é conectado a um aterramento, passando a ter carga nula. Então, peraí. Quando você tem o tempo T1, vai aparecer uma força elétrica puxando para cá, porque carga negativa e carga positiva se atraem. Então, esse corpo vai ser acelerado nessa direção. Depois que chegar a um determinado momento, o que vai acontecer? Você vai acabar com essa carga elétrica, ligando ela na Terra. Então, o movimento dessa carga passa a ser um movimento com velocidade constante, porque não vai mais ter a conexão da carga com a Terra. Então, aí existia força elétrica, havia aceleração e de repente para de haver. Ok? Essa força elétrica gerou uma aceleração que gerou uma velocidade para cá. Ok, vamos continuar. No instante de tempo T3, depois que isso tudo aconteceu, depois que a velocidade deixou de aumentar, aplica-se na região dos corpos, aplica-se um campo magnético uniforme na região em que os corpos se localizam. Beleza. Não ficou claro para a gente, pessoal, se esse movimento está no plano vertical, está no plano horizontal. O cara não diz nada. É para considerar a gravidade? Não é para considerar a gravidade? O cara não fala nada, né? Deveria ter um pouco mais de zelo, né, com quem está fazendo a prova, e deveria falar. Olha, considere que esse movimento acontece no plano, né, que você não tem uma diferença de altura entre as cargas mais E e menos E, né? Mas o cara não fala nada aí, né? Não é ele que vai fazer a prova. E aí ele diz: nos instantes posteriores, observa-se que o corpo de carga -E descreve a trajetória conforme a curva indicada. Então, peraí, a trajetória descrita foi essa trajetória que você está vendo aqui. Então, assim, ele não disse se tinha gravidade, se não tinha, não sei, mas ele disse que a trajetória é essa. A gente só precisa da trajetória. Ele nem precisava ter dito esse blá 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 todo. Bastava ter dito qual era a trajetória, que estava tudo certo. Pronto, mostrou a trajetória, a gente consegue tirar dela a velocidade. E aí ele pergunta: marque a alternativa que indica a direção e o sentido do campo magnético uniforme. Aí, peraí. Como é que a gente vai fazer? O jeito melhor é você observar o seguinte: ó, essa trajetória é tipo uma curva, não é? Um ponto melhor para você pegar é esse ponto aqui, ó. Você pegando nesse ponto aqui, ó, como se a carga passando por esse ponto. A velocidade da carga, como é que vai ser? Ela é tangente à trajetória, então a velocidade está para cá, ó.
já que a trajetória está aí desenhada, essa é a velocidade. Isso aqui é como se fosse parte de uma curva, não é? Então a força magnética que essa carga está recebendo, porque agora não tem mais força elétrica, só magnética. A força magnética que essa carga está recebendo é para cima, ó. Por quê? Porque ela aponta para o centro da trajetória curva. Eu tenho que saber que aqui eu tenho uma força magnética para cá, simplesmente por causa do desenho da trajetória. Como a trajetória é curva, como só tem nela a força magnética funciona como força centrípeta, certo? E aí, nesse caso, eu tenho força e velocidade, só falta o campo. E essa carga é o quê? É uma carga negativa. O campo, pessoal, ele tem que ser perpendicular ao mesmo tempo ao campo e à velocidade. Nesse caso, só tem uma possibilidade para o campo. Ou ele está entrando, ou ele está saindo. Não tem como esse campo estar nesse plano, porque se ele estiver no mesmo plano da força e da velocidade, ele nem é perpendicular à força, ou não é perpendicular à velocidade, ou não é perpendicular a nenhum dos dois. Esse campo ou pode estar entrando ou pode estar saindo. Como é que eu vou saber se ele está entrando ou saindo? Aí eu vou precisar usar a minha mão direita, né? Com a palma da mão, a força na carga positiva, mas nesse caso a carga é negativa, eu vou usar as costas da mão. A velocidade eu vou indicar pelo polegar e o campo magnético vai ser o que os dedos aqui indicarem. Então, se eu fizer isso, botar aqui no meu papel, o que, que vai acontecer? Eu vou ter a palma da mão para cima do papel, né? Para frente, no meu caso o papel está deitado na minha mesa, ela é para frente, para cima na folha, né? A velocidade é para o meu lado direito, e quando eu faço isso, eu olho aqui de cima, eu só posso ver o campo magnético o quê? Saindo da folha. É regra da mão direita, não tem fórmula, não tem nada. Então esse campo magnético deve ser esse campo magnético de saída bem aqui que você está vendo. O uso de quê? Da regra da mão direita, escolhendo esse ponto aqui, que é o ponto mais indicado para você poder fazer essa resolução. Dá para fazer escolhendo outro ponto? Dá, mas fica assim, fica mais ruim. De qualquer modo, para mim fica mais ruim. De qualquer modo, o campo vai dar esse campo de saída, né? Mas a maneira mais assertiva de fazer, na minha opinião, é essa que eu acabei de fazer, beleza? Então, nesse caso aí, a alternativa correta para a questão 28 é a letra D, né? Tá aqui, ó, o campo magnético é esse, ó, campo magnético de saída. Foi esse que a gente acabou de fazer aqui. A alternativa correta, letra D, para a questão de número 28, certo? E a questão de número 29, se você observar aqui, ó, que a nossa última questão, ela nem é uma questão, bom, que pela numeração ela não está na prova de física, mas ela é uma questão de física, né? Então vamos lá na questão 29 coletar os dados aqui para a gente finalizar a nossa resolução. Um certo líquido possui o dobro da densidade da água. Então, densidade do líquido igual a 2 vezes a densidade da água. Ok. E 1/3 do valor do calor específico sensível. O calor específico do líquido é igual a 1/3 do calor específico da água. Ok. Um certo volume V desse líquido a 20 graus Celsius. Temperatura inicial do líquido, 20 graus Celsius. É misturado com o mesmo volume de água pura a 65 graus Celsius. Temperatura inicial da água, 65 graus Celsius. Foi o mesmo volume. É a mesma massa? Não, não é a mesma massa. Ok. Desconsiderando as eventuais perdas sobre a temperatura final da mistura, o que, que a gente pode dizer? Então, aqui, o que, que acontece? Você vai ter líquido e água que você vai misturar. Os dois vão chegar a uma temperatura final, líquido mais água, né? O que é isso? Princípio da igualdade das trocas de calor. Você vai pegar o calor da água, o calor do líquido vai somar e vai igualar a zero. Calor da água mais o calor do líquido é igual a zero. É só calor sensível aí, nesse caso. Não tem calor latente, então não tem segredo. Calor da água, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais massa do líquido, calor específico do líquido, variação de temperatura do líquido, igual a zero. Como a densidade do líquido é o dobro da densidade da água, a massa do líquido é o dobro da massa de água para o mesmo volume. Então, você vai fazer assim, massa de água, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura, é a final, que eu quero saber, menos a inicial, que é 65, a da água, né? Mais massa do líquido é o dobro da massa da água, porque a densidade do líquido é o dobro. 2 massa da água.
Calor específico do líquido é 1/3 do calor específico da água. 1/3 do calor específico da água, vezes a variação de temperatura, é a final, θ, menos a inicial do líquido, que é quanto? 20. Isso tudo aí deu igual a quanto? A 0. Agora, o que vai cortar aqui? Ó? Massa da água com massa da água vai embora. Calor específico da água com calor específico da água vai embora. Aí sobrou o quê? θ menos 65 mais... Aí aqui vai ficar 2 vezes θ, né? 2θ. Deixa eu ver se dá para colocar aqui ainda. Dá 2θ menos 2 vezes 20, 40. Esse pedaço aqui está dividido por 3, né? Igual a 0. Pronto. Agora é fazer conta, é descobrir o valor de θ, né? Então, nesse caso aqui, tirando o MMC, vamos fazer esse MMC aqui, ó. 3 dividido por 1, 3 vezes θ, 3θ, menos 3 dividido por 1, 3 vezes 65. Não sei quanto é não. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 5, 15. 195. 195. Deixa eu só confirmar aqui, que é para depois não ter dúvida, né? Então, aqui é 3 vezes 195. Aliás, 3 vezes 65, né? 3 vezes 65. Dá 195, certo? Mais 2θ menos 40, né? Igual a 0. A 0, cancela aqui, cancela aqui. 3θ mais 2θ vai dar quanto? 3θ mais 2θ vai dar 5θ. Menos 195 com menos 40 vai dar quanto? 235. Passa para o outro lado, 235. E aí o θ vai ser igual a 235 dividido por 5, né? Quanto é que vai dar esse θ? θ é igual a 235 dividido por 5 vai dar igual a 47 graus Celsius. Então, nesse caso aí, 47 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio, né? Dessa mistura. 47 graus Celsius, a alternativa correta é a letra C, beleza? Então, assim, análise da prova da UFT de Física. Ela poderia ter sido mais caprichada, mas não tinha nenhuma questão com nenhum erro grave, né? A única questão que eu não vejo, assim, que eu acho que poderia ser olhada aí pela banca é a questão do cavalo de pau, que é a questão 24, se não me engano, né? Essa questão poderia ser olhada aí. Eu acho que há elementos para anular a questão. Talvez por falta de dados, talvez por um erro que o cara colocou ali de avaliação na trajetória. Não sei. Faltou informação ou faltou um ajuste na trajetória. Não sei se eles vão anular, mas acho que seria justo anular. No mais é isso, né? A questão de eletrodinâmica muito bem elaborada, a questão de calorimetria normal. Então eu acho que é uma prova dentro do que se espera da UFT, grau de dificuldade intermediário, né? Umas questões um pouco mais difíceis, outras um pouco mais fáceis, mas nada absurdamente difícil, né? Então é isso, galera. Eu vou depois fazer a resolução de cada questão uma por uma, comentando os detalhes de cada questão. Aqui a gente fez a resolução da prova, depois a gente vai fazer a resolução de cada uma das questões, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima. Bom, pessoal, se vocês ficaram até aqui, então significa que vocês gostaram aí da nossa resolução. Então não esquece de deixar a sua curtida no vídeo, não esquece de seguir o canal, certo? Não esquece de, se você estiver precisando de um curso de revisão para o UFT, dá uma olhadinha no link que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. E deixa seu comentário, se você ficou com alguma dúvida, se você quer sugerir algum tema de aula para a gente discutir aqui, deixa seu comentário aí que a gente vai dar uma olhada e ver o que é que pode fazer, beleza? Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.